Bom pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, mas é um vídeo muito interessante, tem um conteúdo muito interessante, acho que é um dos melhores vídeos aqui do nosso canal. Eu quero explicar para vocês a questão que vocês vão estar vendo na descrição desse vídeo, que diz que Satanás ele se transforma em um anjo de luz. É que Paulo está trazendo nas suas epístolas isso. A proposta desse vídeo são duas coisas bem básicas. A primeira é explicar esse assunto para vocês, para que você entenda essa questão de Satanás se transformar. E a segunda coisa é explicar aqui para vocês de onde que Paulo tirou essa ideia de que Satanás ele se transforma em um anjo de luz. Ele tirou de alguma filosofia, ele tirou de alguma inspiração ou de alguma literatura rabínica. Da onde que ele tirou? E eu vou apresentar para vocês aqui algumas possibilidades que possivelmente ele pode ter tirado e ter anexado nas suas cartas, né? Escrever nas suas cartas paulinas e passar para a igreja. Encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 11 e versículo 13. Você pode estar lendo do versículo 13 ao versículo 15, mas eu vou estar lendo aqui apenas o versículo 14. Diz assim: "E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Bom, pessoal, a questão aqui de Satanás se transformar em anjo de luz é possível? Possível sim, porque Paulo ele está tratando aqui, que ele usa alguns exemplos nos versículos anteriores e posteriores, que ele diz aqui que os falsos profetas, obreiros fraudulentos, eles se transformam em apóstolos de Cristo. Ele usa esses exemplos, né? E também dentro desses exemplos que ele usa, né? Nessa fundamentação, ele também usa a questão de que o próprio Satanás, né? Ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Agora, a segunda coisa, da onde que Paulo tirou esta ideia de que Satanás se transforma em anjo de luz? Aqui eu quero apresentar para vocês. Existem duas possibilidades dele ter tirado. A primeira possibilidade que ele pode ter tirado é do judaísmo, é uma das possibilidades. Eu quero aqui citar uma referência do judaísmo aqui para vocês, que é o Sanhedrin 117a, verso 5. Diz assim, ó: "E ele andou sobre o telhado da casa do rei, e do telhado viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita." Daí cita aqui 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Está tratando a questão de Davi com Betseba. Betseba estava lavando a cabeça atrás de uma colmeia, o que ocultou da vista de Davi. E Satanás apareceu a Davi na forma de um pássaro. Davi atirou uma flecha no pássaro e a flecha cortou a colmeia. E Betseba foi exposta e Davi a viu. Então aqui nesta literatura aqui do judaísmo está retratando que Satanás ele apareceu a Davi numa forma de um pássaro, e Davi pegou uma flecha e atirou nele. Então aqui já tem uma ideia de que Satanás ele tem essa transformação, ele consegue se transformar. Claro, pessoal, estamos apresentando para vocês uma literatura do judaísmo. Por que do judaísmo? Porque Paulo ele era fariseu, estudado na lei, então Paulo manjava de judaísmo. Antes da sua conversão, ele era uma pessoa muito instruída no judaísmo, conhecia, ele era muito instruído na lei, inclusive ele cresceu aos pés de Gamaliel, que Gamaliel, segundo a história, conta que Gamaliel era neto de Hilel, que Hilel, de Hilel se originou a casa de Hilel, que era uma casa de judeus, enfim, para estudos. Então, Paulo era uma pessoa muito estudada, ele manjava de judaísmo. Então, seria uma possibilidade dele ter tirado essa ideia de uma visão judaica. A segunda possibilidade que ele poderia ter tirado esta ideia é de um livro cristão pseudapócrifo. Diz assim, o segundo livro de Adão e Eva. No segundo, são 2 volumes, eu estou tratando aqui o segundo volume. Na página de número 6, diz assim, está tratando a questão de Sete. Sete, que ele apresentou para o Eterno ali uma oferenda, um sacrifício, e essa questão lida através de Sete. Diz assim: "Após isso, descendo do altar e tendo terminado a sua oferenda, veio Satanás, apareceu-lhe na forma de um belo anjo, cheio de luz e com uma vara de luz em sua mão, cingindo com um cinto de luz." Então aqui
este livro pseudapócrifo do meio cristão está dizendo que Satanás ele apareceu a Sete numa forma de um anjo belo, um anjo de luz. Então, existem essas duas possibilidades de Paulo ter tirado esta ideia de que Satanás se transforma em anjo de luz. A primeira possibilidade é do judaísmo e a segunda, possivelmente, desta obra pseudapócrifa. Então, gente, eu lido como possibilidade porque, de fato, a gente não tem como saber da onde que Paulo tirou, mas destas literaturas é possível que Paulo poderia ter tirado. Uma porque Paulo ele manjava de judaísmo, né? Antes da sua conversão ele era do judaísmo, fariseu, um grande entendido nas literaturas rabínicas, na Torá, no Tanar, enfim. Ele tinha um amplo conhecimento de judaísmo e ele conhecia a crença do judaísmo. Então, seria uma possibilidade dele ter fundamentado esta ideia de que Satanás se transforma em anjo de luz, fundamentado numa visão judaica. É possível, sim. Pessoal, acredito ter esclarecido esse assunto. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aqui, clique no sininho de notificação. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que a vida das pessoas possam ser abençoada com conhecimento. Shalom, shalom, abraço a todos.